Bom, a última aula eu estive falando sobre a crucificação, a última semana do ministério de Jesus, e falei sobre a crucificação. Algum comentário, algum questionamento? O irmão que a gente crucificou não apareceu mais na igreja, não sei porquê. Não, na verdade, o que foi falado que a crucificação não foi daquele jeito que a gente imaginava, assim, de outra maneira. Isso. Como foi colocado. E é uma explicação médico-científica a respeito disso, né? Então, por exemplo, os cravos não são batidos na mão, porque se uma pessoa é pendurada pelas mãos, rasga. É até uma questão de lógica, né? Então ela é feita, ela é colocada aqui, nesse lugar, você pode pegar no seu braço e colocar a mão, que é onde tem o entroncamento, né? Para que a pessoa possa ficar pendurada, né? Um outro aspecto importante é que os pés não eram crucificados um sobre o outro, eles eram batidos na lateral, né? E a pessoa morria por asfixia, porque o corpo vai pesando e essa parte de trás aqui, né, o que dá coceira na gente depois de uma certa idade, né, aquela parte de trás aqui que faz a gente ficar igual burro velho esfregando no umbral da porta, né, vai e a pessoa vai então cedendo para frente. É uma morte dolorosa e uma morte lenta, tá? E aí qual era o costume? Por que eles quebravam as pernas? Porque aí o que acontecia? A pessoa cedia de uma vez e aí morria na hora. A pessoa descia, o posto descia da cruz, saía andando. Também, né? Pode ser isso. Por precaução, vão quebrar as pernas dele para ele não sair correndo, né? Então, mas são essas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Existe muita história, muito folclore, muita lenda que o pessoal fala disso, mas a verdade é que nesse momento de Jesus, entre ele ser castigado, vamos chamar assim, e crucificado, nós temos aquilo que está escrito em Isaías, né? Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Então, só para entender esse texto, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então Jesus, quando foi condenado, ele levou toda a nossa condenação, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então todo aquele momento que Jesus passou ao ser humilhado, coroa de espinho, quando ele foi surrado, quando eu expliquei aqui para você que as pessoas eram presas num lugar assim. Alguns historiadores dizem que ao final da vida, tanto Paulo como João e Pedro, eles andavam curvados e com a perna aberta, de tanto que eles apanhavam, né? Pelo menos a Bíblia relata que eles apanhavam bastante, né? Então, eu tenho um professor amigo meu de teologia que ele diz assim, que todo dia Pedro e João se apresentavam no templo e falavam assim: bom, bate primeiro, depois eu falo, vai. Então, porque eles já era automático o negócio, né? Então, imagina o sofrimento. E essa é uma outra coisa muito importante para dizer, que aquela cena que todo mundo pensa que Jesus saiu carregando uma cruz, na verdade Jesus não carregou uma cruz, porque depois de uma surra dessa, sair carregando uma cruz, nem o super-homem aguenta, né? Então, na verdade, eles carregavam apenas o patíbulo, que a haste da cruz já estava normalmente fincada em terra, não tinha aquele negócio de levantar que a gente faz, é muita encenação, até porque eles faziam isso todos os dias. Então, não era um negócio que eles também iam ficar toda hora e monta a cruz, desmonta a cruz, monta... Já está pronto. Então a crucificação era algo até que correto. Era a forma usada pelos romanos de aviso: olha, quem mexer com a gente, vai acontecer isso, né? Lembra da história que eu contei a semana passada, que quando eles estavam na Palestina, tinha uma cidade fortificada e uma cidade mais fraca. E o general foi na cidade mais fraca, conquistou a cidade com o menor número de baixas possível e começou a crucificar os que sobreviveram até a porta da cidade fortificada. Quando ele atacou, eles se entregaram rapidinho, porque aquilo foi desmontando a vida das pessoas, né? Massada é um exemplo clássico na história judaica, né? Que eles crucificavam as crianças.
E Massada, a história é muito triste, se você for ver, é muito interessante, porque além de fazer isso, Massada é uma fortaleza, né, que ela é construída no alto de um morro. E os romanos não conseguiam conquistar, porque eles não conseguiam subir. A estrada para subir era estreita e eles lá de cima dominavam o processo. E aí então o que acontece, né? Os romanos então voltam, conquistam a cidade do lado e começam a crucificar as pessoas todo dia, mostrando para Massada o que ia acontecer com eles. E eles eram tão carniceiros que o que eles fazem, né? Conta a história que algumas vezes eles pegavam a pessoa que eles matavam, partiam em pedaços, punham os pedaços do corpo na catapulta e lançavam lá na cidade de Massada. Para o quê? Para ir minando as pessoas e desestimulando as pessoas. Então quando você vê o Estado Islâmico fazendo besteira, isso já vem de séculos acontecendo lá. É muito comum, né? Então a gente é que tá gravando, eu não posso falar, mas a gente é meio chatinho, vai. Mas lá isso é muito comum, né, nessa região, tá? Hoje mesmo eu estava olhando ali agora há pouco o jornal e tem alguns pais na cidade de Alepo que estão matando suas filhas, né, para não serem estrupadas. Olha que loucura, né? Um pai matar uma filha, mas fazendo isso para ela não ver o pior. Não sei o que é pior, né? O que é pior? Então essa e Roma só conhecia a violência, porque era uma imposição. Então isso era uma prática muito comum que eles faziam. Bom, aí Jesus é tirado do túmulo, como eu falei para vocês, já estava entardecendo, não havia tempo para preparar o corpo. Então o que eles fazem? Envolvem ele num lençol, tá? E ele é levado e colocado dentro do túmulo. Sábado, ninguém faz nada, Shabá. E aí então, domingo pela manhã, as mulheres vão até o túmulo para então cuidar do corpo de Jesus. Você está com a folha aí. Eu queria, antes de começar, ler João 10, 17 e 18. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que ele é um exemplo para todos nós. João 10, 17 e 18. Pode ler. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Toda vez que alguém quiser questionar a autoridade de Jesus, você mostra esse versículo. Você já tinha visto esse versículo? É lindo, não? É uma autoridade. Jesus tinha autoridade sobre a vida. Por isso que ele podia dizer que ele é o autor da vida. Por isso que ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por causa da autoridade dele. E é essa a razão do porquê o nome dele é sobre todo o nome. Esse é o versículo base. Esse versículo eu acho ele assim fantástico. Acho ele de uma como é que eu diria? De uma profundidade, de uma abordagem espiritual assim muito forte. Ele vai além, ele transcende a natureza humana. Ele vai para o espiritual, ele vai para todos os níveis que a gente imagina. Então o que acontece? Então vamos usar o texto de Mateus 28, de 1 a 7. O que acontece então? Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Se a gente ler o texto em Marcos, a gente vai ver interessante. Marcos 16, de 1 a 7, diz assim: não fala nada sobre o terremoto, mas falam que elas tinham uma preocupação em saber quem é que ia remover a pedra do túmulo.
O texto de Lucas já é diferente. Diz que elas chegaram e já encontraram a pedra removida. Não há diálogo entre elas. E João diz que elas chegaram lá e não tinha pedra nenhuma. Então, sempre tem o ponto, aquele que eu estou falando para vocês. O ponto de vista do autor. Aquele que está escrevendo, aquele que está narrando, aquele que está falando. Então, só Mateus é que destaca que houve um terremoto, que um anjo do Senhor veio, tirou a pedra. Marcos, Lucas e João não narram isso aí. Então, elas chegam e encontram então a pedra. Continuando Mateus ainda, né? Fala da característica do anjo. E ele fala no versículo 4 em Mateus 28 que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, né? É muito interessante porque eu imagino o pavor que deve ter tomado conta desses homens ao ver o que eles viram. Já. É bem feitinho, né? Eu achei ele bem feito. Ele não é tão extremo e não tão bobo, né? Ele é bem ponderado. Ressurreição, né? Justamente essa parte em que eles acreditaram que quiseram que o povo acreditasse que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? A história é essa. E aí o destaque é o texto de Mateus 28:5. Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, vai ver lá, está vazio. O túmulo normalmente era escavado numa pedra e era uma caverninha, uma pequena caverna, tá? Onde os corpos eram colocados. Tá? Então elas entram, vê, mas ele dá uma mensagem no versículo 7. E depois depressa dizei aos seus discípulos, porque ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. Então, aqui eu gosto sempre de brincar, né? Imagina se o anjo falasse para Pedro e João que Jesus ressuscitou. Nós não estaríamos aqui. Mas falou para uma mulher, rapidamente, rapidamente. Não, que internet, e-mail, Facebook, Twitter, né? Nada. E gente, né? É muito interessante porque se você pegar a Bíblia, e isso eu vou mostrar para você, né? Mateus 28:8 diz assim: e retirando-se elas como? Apressadamente, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. Olha o versículo 9, em Lucas 24:9. Lucas 24:9. O que diz? E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eles estavam dentro da cidade, então a cidade inteira precisava saber. Pronto, está resolvido o problema. Tá certo? Rapidinho, Jerusalém inteira ficou empolvorosa, né? A descrição que tem, tanto no livro de Lucas como no livro de João, dá a entender que eles estavam recolhidos. Escondidos não. Mas recolhidos, eu costumo chamar. Escondidos não, porque todo mundo sabia quem eram eles. Então não tinha como se esconder. E aí então o que acontece? Pedro e João correm até o túmulo, o famoso texto que todo mundo conhece, e verificam lá então que Jesus não estava mais ali. E aí, gente, o que é importante a gente ter com relação ao ato da ressurreição, o momento da ressurreição? O texto base para esse texto é 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Tá? Está passando na minha cabeça aqui, não tem como. Tá. Sou chato. Aqui eles estavam reunidos, digamos assim, ela falou aos 11 e aos outros, né?
quando da ressurreição. Mas quando ele foi traído, eles dispersaram. Foi. Diferente, né? Depois da morte dele se uniram. Então, porque aqui você não pode esquecer que é o seguinte: na sexta-feira, ao final da sexta-feira, vem o Shabá. E o judeu, então, guarda o sábado. Como é que ele guarda o sábado? Normalmente ele não cumpre atividade nenhuma e ele se reúne em família. Quem era a família dos discípulos? Eram eles mesmos. Então eles tornaram a se encontrar. Eu às vezes fico pensando nisso, eu já parei para pensar nisso várias vezes, eu fico pensando, imagina, deve ter chegado um, daqui a pouco chegou outro, não falou nada, abanou a mão. Imagina o estado de espírito que esses caras estavam. Eu fico às vezes imaginando o choque deles. Imagina só, João, né, como eu expliquei, que mesmo Jesus sobre a cruz, ele se preocupou com Maria, né? E ele pede para João cuidar de Maria. Imagina o pensamento desses caras. Eles imaginavam um rei, imaginavam o Senhor de todas as coisas, milagres, maravilhas. A cabeça dos caras estava 10 mil por hora. Imagina o que passar. Acabou, gente, isso tudo. E agora? E de repente agora eles escutam que Jesus ressuscitou. Aí agora nós estamos fritos. Que vão dizer que a gente roubou ele. Porque se a gente lembrar o que os sacerdotes fizeram, que eu falei semana passada, foram lá pro governante pedir o quê? Olha, aquele cara disse que ia ressuscitar, põe uns guardas lá para não roubar o corpo, porque senão vão dizer que ele ressuscitou. Aí nós vamos ter um problema. Não é? Então, é muito interessante. E o texto principal, quando a gente fala sobre ressurreição, gente, você sempre deve pensar em 1 Coríntios 15, de 1 a 19, tá? Eu queria ler com vocês esse texto. Diz assim: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo era uma no cravo, outra na ferradura. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está lembrando de quando caiu do cavalo, tá? Tá bom? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Engraçado que ele trabalha com a lógica, né? Pensamento lógico. Isso aqui não é contraponto. Então, veja bem, qual é a importância desse texto aqui com relação à ressurreição? Paulo coloca a ressurreição
à prova. E ele questiona simplesmente da seguinte maneira: a ressurreição só existe para quem acredita. De nada adianta eu acreditar em Jesus Cristo e não acreditar que Ele ressuscitou. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante isso. De nada adianta eu acreditar que Jesus Cristo está à direita do Pai se eu não aceito que Ele ressuscitou dos mortos para chegar lá. Por que isso é importante para o cristão? Porque um dia todos nós ressuscitaremos e vamos viver a vida eterna com Deus. Amém. E se eu não acredito nesse processo, eu não acredito no que Deus pode fazer. É bem simples, é isso que ele está colocando. E a importância disso é que o penhor, ou a importância, o valor da ressurreição está em acreditar que tudo aquilo que Jesus passou, nós também passaremos, estando vivo ou estando mortos, mas nós também passaremos para encontrar com Deus finalmente. Esse é um processo muito importante, porque muitas pessoas acreditam na cruz de Cristo, concordam comigo? E muitas pessoas continuam enxergando um Jesus pendurado na cruz. Isso é complicado isso que eu estou falando, mas é importante. E continuam enxergando um Jesus que ainda está pendurado na cruz. Não, ele foi tirado da cruz e foi colocado num túmulo. Mas ele não ficou lá. Se você for na China, você vai ver o túmulo de Buda, você vai ver, se você vai na Índia, você vai ver os deuses lá, você vai ver, se for no Egito, você vai ver os faraós, os deuses lá, os faraós, e assim sucessivamente. Esses deuses, ou chamados deuses, morreram e ali ficaram. Mas o meu Jesus, na morte, não tinha autoridade sobre a vida dele. A hora que foi necessário, ele retomou a chave. E o que é que aconteceu durante os 3 dias da ressurreição? É importante a gente abordar isso. O livro de Tiago relata que Jesus vai até o inferno, toma a chave da morte das mãos de Satanás e prega aos cativos. É muito importante isso. Eu sei que é bem resumido o que eu estou falando, mas é importante. Jesus morreu. Quando ele morreu, para onde ele foi? Para o mundo dos mortos, vamos chamar assim, que é o que a gente chama, Então ele foi para o mundo dos mortos. Só que quando ele chegou lá, aquele plano ou aquele achado que o diabo achou que tinha conseguido deter a obra de Deus, se tornou a sua maior derrota. Porque Jesus vai e toma a chave da morte dele. Porque quem tinha autoridade sobre o homem naquela época? O diabo. Essa é a razão do porquê a gente vê tantos textos bíblicos que o diabo tomava a vida das pessoas. Quando a gente estuda a história de Jó, qual é a recomendação de Deus para o diabo? Você não mata ele. Você pode fazer tudo, mas não mata ele. Quando Jesus morre na cruz, ele vai até o inferno, ou até o mundo dos mortos, e toma a chave da morte. Mostra a sua autoridade, mostra a vida, e então ele ressuscita. Isso é muito importante, é um processo que eu teria que ter mais tempo para explicar, mas é muito importante para explicar para vocês. Aí o que acontece? Jesus então aparece a primeira pessoa. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu te mando, Patrícia. Não, eu só sei de cabeça o livro. O detalhe eu não tenho. Primeira pessoa que Jesus aparece é Maria Madalena. Em João 20, ela pensa que é o jardineiro, texto bastante conhecido, não é verdade? Até que ela reconhece a voz de Jesus e ele fala uma coisa muito interessante, que ela... deixa eu me lembrar aqui.
Versículo 17, João 20, 17. Tem uma expressão na Bíblia Revista e Corrigida que dá muita confusão e muita gente interpreta como um problema. Em João 20, 17 diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Não me detenhas. Muita gente, já vi gente até falando a besteira de que Maria Madalena agarrou ele. Esse não me detenha, gente, é uma herança da literatura portuguesa que nós temos. Não me detenha significa não tome meu tempo, não me segure, né? Mas no sentido de eu tenho mais o que fazer. Entendeu? Porque imagina quanta pergunta ela tinha para ele. E mulher não é curiosa, então, detalhe, né? Então, imagina, na verdade essa expressão significa o quê? Que Jesus está dizendo: olha, vamos andar, vamos andar, temos mais coisa para fazer. Então, se alguém algum dia você vê falando essas coisas, sobre isso que eu falei, não dê atenção, porque não me detenhas, na verdade é um problema da liturgia, da literatura portuguesa que a gente traz para o português, e que hoje não é comum você falar isso, né? Eu estou aqui, você começa a fazer pergunta, eu viro para você e falo assim: não me detenhas, eu preciso seguir. O pastor João pirou. Não é verdade? Não é nada disso. Estou dizendo, gente, vamos andar para frente. Então, é um problema de linguagem. E muita gente, quando usa a Bíblia revista e corrigida, que deve ser a maioria das versões aqui, essa versão, gente, ela é uma versão mais ou menos ela foi feita, a primeira tradução dela por volta de 1930. E ela foi reformada mais ou menos em 1966. O linguajar dela não tem mais nada a ver com a nossa realidade hoje. É completamente diferente. Então, toma cuidado. Não tem nada a ver com o fato dela não poder tocar. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Já então. Tem essas besteiras. Não, você não pode me tocar. Não, olha, não me agarra. Não é nada disso, gente. Tá? O não me detenhas é exatamente por causa da literatura usada na tradução disso daí. É uma linguagem muito antiga, então nós vamos ver isso daí. Tá? A avó da minha esposa morreu acreditando que Paulo andava de moto. Porque você pega as traduções mais antigas, diz assim, de modo, né? E ela acha que é moto. Fazer o quê? Então essas coisas confundem as pessoas. E é uma linguagem que a gente não está acostumado. Outra coisa que ela sempre me perguntou: filho, o senhor estudou teologia, por que tem debalde toda hora? O que as pessoas faziam com balde? Avó, elas usavam o balde lá para carregar água, qualquer coisa. Ou fazer o quê? Não dá para explicar isso para ela, tadinha, né? Ela está com 90 e tantos anos, né? Então, em Mateus 28, de 11 a 15, os guardas então são subornados, né, para espalhar uma versão, e o mais importante a destacar é Mateus 28, 15, quando ele diz assim: eles recebendo o dinheiro, fizeram como haviam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Então, aqui é só Mateus que fala que eles receberam dinheiro. Por que ele relata dessa forma? Então a gente tem que voltar lá no princípio. Mateus escreveu o livro dele para quem? Mateus escreveu para os gentios. Para os judeus. Para os judeus. Então, mas houve... foi visto isso por parte deles recebendo sendo subornados? Sim, da parte de Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um publicano, coletor de impostos. Será que ele entendia de suborno? Justamente. Vamos continuar. E até hoje se comenta isso lá? Sim, comenta.
Se comenta. Irmão, entre eles falarem mesmo. Quando você comenta alguma coisa, eles abordam isso. Tá? Os ortodoxos gostam de dizer que Jesus foi um sacrilégio para Deus. É muito interessante. Tá? Então, Jesus aparece a Cleópas e seu companheiro na estrada de Emaús. É um texto bastante conhecido e é muito interessante. O que eu gosto de destacar nesse texto, né, é o verso 32, quando eles dizem assim: e disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Eu gosto sempre de ter esse texto como referência, que a palavra de Deus, quando nós estamos abertos, ela queima no nosso coração. Eles estavam ali abertos, eles estavam chocados, tristes, voltando para Emaús. De repente um andarilho encosta neles. E aí eles falam: você viu a manchete hoje da internet? Não, não vi, não deu tempo. Ah, como você não sabe nada? Mataram Jesus, não sei o que, não sei o que. E aquele andarilho passa a explicar por que Jesus morreu na cruz para eles. E aí quando cai a ficha deles, não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras para nós? Olha o detalhe, explicava as Escrituras para nós. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Só a palavra é suficiente, gente, para a gente mudar a nossa vida. Só a palavra. Se a gente der a devida atenção, a gente vai viver muita coisa de Deus na nossa vida. Então, o que acontece? No domingo ainda, estavam reunidos os 11 e outros com ele em Lucas 24, 33. E aí eles diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir de pão. O encontro de Jesus com Pedro é uma incógnita na Bíblia, porque Lucas registra isso. Lembra quem escreveu Lucas? Lucas foi escrito por Lucas, um médico. Mas Pedro, quando escreveu ou ditou o livro para Marcos escrever, ele não fala desse encontro com Deus, com Jesus, perdão. Ele não comenta. E o único que comenta isso é Lucas, por causa da referência que os 2 discípulos da estrada de Emaús falam. É curioso, né? Jesus aparece aos 10 discípulos, né? E Tomé não estava. Ainda nós estamos no domingo. Então, em Lucas 24, 36 a 46, ele aparece, e a primeira coisa interessante é verso 40. Ou podemos começar no 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus vai, aparece, aqui já está aparecendo aos discípulos, aos 10 discípulos, Tomé não estava, e aí o que acontece? Eles ficaram tudo feito bobo. Então Jesus vem e fala assim: olha aqui, olha que diferença do texto que nós lemos lá de Maria Madalena. O que é que Jesus manda fazer? Apalpa. Olha aqui as marcas. Olha as marcas no meu corpo. Então, é mais uma contradição àquela abordagem que as pessoas fazem com relação a Maria Madalena, de dizer que ele não devia de ser tocado, não devia ser abraçado. Nada disso. Ele próprio dizendo: aperta aqui, ó, põe a mão aqui, ó, vem cá ver. Palma das minhas, vem a ver. E não satisfeito, ele cobrou: domingo vocês não fizeram churrasco, gente? Eu tô com fome. Então, churrasco de judeu é peixe com mel. Então ele comeu um peixe com favo de mel lá com eles.
Acaba isso, João relata então a incredulidade de Tomé, quando eles contam para Tomé, fala Tomé, em João 20, 24, 25, diz assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé não teve presente em nenhum dos encontros que Jesus teve no domingo. E aqui dá-se a entender que provavelmente já seria segunda-feira. E ele simplesmente faz uma abordagem precisa. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, não puser o dedo, e ali não puser o dedo, quer dizer, eu não quero ver o sinal, eu quero pôr o dedo para ver se ele atravessa mesmo. Não é verdade? E não puser a mão no seu lado, onde foi furado, eu não vou acreditar. Exigente, né? Por isso que a gente fala do teste de São Tomé. Tá? Por quê? Porque ele não pediu apenas uma prova, ele pediu uma prova. Uma prova? Hã? Ele foi corajoso e autêntico, porque... Foi, porque eu fico imaginando, eu às vezes, eu já parei para pensar isso, Patrícia, porque os outros ficaram igual bobo parado. Imagina o texto anterior que nós lemos, né? Os outros ficaram tudo assim. Falou, tá aqui, ó, a palpa, pode vir ver. Aí, vocês não tem nada para comer não, gente? Vamos comer, gente, vamos lá, vamos fazer como a gente fazia antes. Né? Imagina o Jesus tentando quebrar aquele gelo. Já Tomé foi automático, assim, gente, eu não acredito. Não é verdade? É um direito que nós temos. E você vai ver que é interessante que no texto de João 20, 26, Jesus aparece de novo para os discípulos. Só que aí Tomé está presente. Então Jesus, ele aparece 5 vezes após o domingo da ressurreição, registrado na Bíblia, tá? Então, na segunda-feira ele aparece, então olha só, segunda-feira não, na semana seguinte, passado 8 dias, João 20, 26, estavam ali, outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tá? 2 pontos que tem para destacar nesse texto. Primeiro deles, Jesus usa a mesma expressão que Tomé usou para dizer que não acreditava. Segunda coisa, Jesus dá um ponto importante que é válido para a igreja nos dias de hoje. Nós não vimos, mas nós cremos. Tá? 7ª vez que Jesus aparece. Ele aparece a 7 discípulos no Mar da Galileia, João 21, de 1 a 14. O que acontece? Jesus apareceu aproximadamente durante 40 dias após a sua ressurreição, num período de 40 dias, e eram aparecimentos esparsos. Então, eu vejo que um dia, né, Simão Pedro em João 21, 3 diz assim, vou pescar. Não tem o que fazer, gente, eu vou pescar. Ele era pescador, é natural dele fazer isso daí. Então eles foram à praia, pescaram, e de repente alguém aparece na praia, a famosa pescaria, né? E ele simplesmente assim, tem alguma coisa aí? E eles falaram, não. Lança a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Essa é a 3ª vez que Jesus se apresenta aos seus discípulos e depois de ressuscitado dos mortos. É a mesma pescaria maravilhosa que ele havia feito quando? No início do seu ministério. Tá? E então, nesse momento é que João registra a reabilitação de Pedro. Pedro reconhece. Quando ele vê o milagre, ele fala. Quando ele vê o milagre, ele sai correndo.
E é interessante que ele chega na praia, e o que acontece? Chega lá, Jesus já está com pão, peixe frito, né, o cafezinho pronto, esperando por eles. Então Jesus reabilita Pedro. É muito interessante aqui a gente parar para falar esse assunto. Quantas vezes Pedro tentou a Jesus? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Desculpa. Estou cansado. Estou cansado. Eu tentei. Mas vocês não negaram. Né? 3 vezes, né? Como é que foram as 3 vezes? Você lembra? Vamos voltar um pouquinho? Pega aí na sua Bíblia. Como é que Pedro negou a Jesus? Vai lá, pega aí. Vamos. Folhas para trás. Vou ajudar vocês. Vamos lá. Lucas 22, 54 a 62. Então vamos lá. O que Pedro falou na primeira vez que perguntaram para ele, né? E disseram, você estava com ele. O que ele respondeu? Não conheço. Não conheço. Vou marcar minha página aqui, senão não vai dar certo. Não conheço. Da segunda vez, o que ele falou? Não compreendo. Não. Vamos lá. Versículo 58. Eu também era um deles. Não sou, né? Não faço parte. Não sou. E a terceira vez? Compreendo o que diz. Não compreendo. Não entendo. Parecia deputado falando, né? Hã? Nunca vi. Né? Aí vamos voltar lá para João. João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus respondeu? Cuida dos meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Continua. Qual foi a pergunta seguinte? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. O que é que Jesus falou? Pastorei as minhas ovelhas. Ah, mas peraí, é diferente. A primeira vez ele falou apacenta, na segunda ele falou pastoreia. Vamos lá. E a terceira vez, o que ele falou? Me amas? Tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Deus falou uma coisa que eu Hã? apacenta. Não, apacenta, pastorear é a mesma coisa. Né? É que é mais fácil escrever pastorear do que apacentar. Hã? Então, presta atenção aqui num negócio legal, gente, que eu quero mostrar. Pedro e Jesus. Como é que nós agimos quando nós somos questionados pelo mundo? Não sei, não conheço, tenho raiva de quem sabe. Não é assim?
Não é assim a nossa atitude? Nós negamos a nossa fé dessa maneira. Como é que Deus olha para nós e nos chama todas as vezes que Ele nos chama? Ele nos chama para cuidar daquilo que fazemos. Foi a única vez que Ele falou isso. E depois Ele chama a gente para ser líder, para pastorear, para comandar. Duas coisas interessantes aqui que a gente pode vir ligando nesse texto. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Tá? Deus nos enxerga com um chamado. Deus nos enxerga com uma responsabilidade. Nós nos apresentamos ao mundo dizendo que somos estranhos. Quando a gente olha a humanidade hoje, a humanidade, ela é assim, ó. Não conheço, não sou, não entendo. Né? Que nem eu brinco. Quem é que votou no Haddad? Tem alguém aqui? Não aparece ninguém. Mas como é que o cara teve 12 milhões e meio de votos? Porque votou, nega. Ah, é isso aqui? Não é? Pô, você votou no Haddad? Não conheço. Não, mas você vestiu a camisa do PT? Não, não sou eu, não. Não é verdade? Pô, mas como? Ele era candidato? Não, não estou entendendo nada que você está falando. Não é assim o mundo. Nós agimos, essa é a nossa forma de testemunhar. Mas essa é a forma como Jesus espera que a gente age. Que a gente tenha cuidado naquilo que a gente fala e que a gente faz. E que a gente tenha a capacidade de, uma vez abençoado, abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que negar é a maneira mais fácil. Mas é? Por que é tão fácil desfazer um casamento? Porque é difícil consertar. Né? Por que é mais fácil? Esses dias eu estava aconselhando um pai que pôs o filho para fora de casa. Aí vai lá chorando na igreja. Pedi pelo amor de Deus para Deus trazer o filho. Falei para ele, olha, desculpa, Deus não vai trazer seu filho não. Como, pastor? Falei, não, o problema é seu, não é de Deus. Você que fez a burrada de pôr ele para fora. Aí ele virou para mim assim, então o senhor está me dizendo que Deus não tem nada a ver comigo? Eu falei, não, Deus tem tudo a ver com o senhor. Só que tem coisa que o senhor é que tem que resolver, não Deus. O senhor tem que ir atrás do seu filho, pedir desculpa para ele pelo que o senhor fez e convidar ele a voltar para a sua casa. Ah, Deus tem que me ajudar que eu não tenho coragem. Eu falei, desculpa, vai ser difícil. É gozado, essas pessoas passam na igreja uma vez, né? Porque você não faz oração forte, não pede as cabeçadas no pé da cruz, nada, então não serve. Então vai para a Universal. Então, né? Então, olha só que interessante. Nós agimos dessa maneira. Deus olha para nós dessa maneira. Quando Jesus olhava para Pedro como líder, e ao longo dos evangelhos nós vimos isso, Jesus esperava que Pedro fosse um líder. Mas naquela noite, quem é que o diabo falou? Eu vou tirar o teu líder. Vou tirar Pedro. Ó. Tá certo? E aí então, famosa conversa em João 21, 18 a 24, quando Jesus fala em termos apocalípticos sobre a morte de Pedro e João. Então, em verdade te digo, João 21, 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe, segue-me. Foi a mesma forma que ele chamou Pedro lá no começo, no dia. Jesus faz uma outra chamada para ele, dizendo, olha, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Está falando de João. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, para de olhar a vida dos outros. Cuida da sua. Não é? Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria.
Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem escreveu isso foi João, tá? Sou eu, né? E aí Jesus aparece aos discípulos ainda mais perto, os discípulos seguindo na direção da Galileia. Mateus 28, 16 e 17, nós vemos os discípulos encontram a Jesus, mas o versículo 17 nos mostra uma coisa bem interessante. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tá? A outro lugar que é registrado a aparição de Jesus é 1 Coríntios 15, 6, que não tem nada a ver com os evangelhos. Diz assim: depois disso foi visto por mais de 500, nós lemos agora há pouco, mais de 500 irmãos de uma só vez, né? Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, né? Então nós chegamos então às grandes comissões, a grande comissão. Quando Jesus então, no texto de Mateus e Marcos, ele simplesmente aparece aos discípulos e dá a grande comissão. Em Mateus, a gente vê um negócio interessante. Mateus 28, de 18 a 20, ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante, né? Como é que está registrado isso em Marcos? Agora nós vamos ver o Pedrão falar, né? Pedrão, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, está condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E não precisa ter Jesus com nós que a gente resolve tudo. Certo? É o mesmo chamado, né? Aquela impressão do que as pessoas. Então, Jesus aparece mais uma vez aos discípulos em Lucas 24, 44 a 49, quando ele então tem um tempo para falar sobre a sua ressurreição e o que estaria por acontecer. É o único texto que está escrito esse tipo de assunto, tá? É interessante a gente ler. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Alguns alegam que esse é o grande chamado em Lucas. Porque a grande comissão só é falado em Mateus e Marcos. E Lucas é a única abordagem que tem sobre isso. Não se esquecendo que João já escreveu para uma igreja no final do século 100. E ele não estava preocupado de grande comissão, de nada disso, porque a igreja já estava se expandindo, ou pela força, ou pela pregação da palavra propriamente dita. E aí nós temos o encerramento do Evangelho de João, em João 21, versículo 24 e 25, ele termina dizendo assim: Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu.
e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu acho interessante isso, né? Porque a gente vê tudo escrito de forma muito sintética nos evangelhos, né? Então diz que, lembra quando eu falei um dia que ele chegou a Cafarnaum e curou a todos, né? Uma grande multidão estava esperando por ele, e a Bíblia diz que ele teve compaixão e ele curou a todos. Gente, eu fico imaginando, né? Se fosse relatar, né? Cada cura, cada situação. Imagina, eu fico às vezes imaginando o que eles viam, né? Ou o que eles viveram. E aí então, entre Jerusalém e Betânia, provavelmente no Monte das Oliveiras, nós temos então a ascensão de Jesus Cristo, quando a gente pode usar o texto de Lucas 24, 50 a 53, ele ergue as mãos e os abençoa. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levados para o céu. E eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas registra isso, mas o melhor registro da ascensão de Jesus não está nos evangelhos. Está no livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Né? Em Atos 1, de 1 a 14, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está falando aqui. Né? Porque ele escreveu para quem? Para os gentios. Teófilo era um gentio. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado nas alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, quando você estiver com pressa, lembra desse versículo, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado, mais ou menos 8 quilômetros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Esse é o melhor texto que reflete o nosso final da nossa aula. E eu espero encontrar vocês lá no céu. Amém? Amém? Alguma pergunta? Só uma curiosidade. A ascensão, só pra gente, porque no filme ele desapareceu de repente, Jesus, mas essa ascensão foi sendo elevada aos poucos?
A palavra ascensão significa subir, né? Então, antigamente você tinha no elevador o ascensorista, que era o cara que subia você no elevador, por isso tem essa palavra. É uma palavra portuguesa essa, que significa subir, né? Você vai lá em Portugal, em alguns lugares ainda mais antigos tem ascender e descender. É bem curioso isso, né? E então, o que eles dão a entender aqui é que Jesus foi elevado aos céus, né? E eu acho isso muito, sei lá, só o dia que a gente encontrar com ele para perguntar como é que foi, né? Mas Se a ascensão foi rápida, se foi devagar, se foi, né? Foi igual ninja, né? Pá! Né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque nesses dias que eu li aqui, que a gente leu agora, muitas coisas aconteceram. Eles estavam trancados numa casa, Jesus apareceu, Jesus comeu com eles, mas ele declara que não tinha um corpo físico, era um corpo espiritual. Eu acho que algumas coisas que aconteceram nesse período, elas são mistérios para nós. Qualquer coisa que a gente falar é puro achismo, eu pelo menos prefiro pensar assim. A verdade é que quando eu penso nisso, é que qual era o detalhe que eles tinham para escrever se o corpo de Jesus era glorificado da esquerda para a direita, de cima para baixo, se a roupa que ele vestia tinha um cinto escarlate, e sabe? Eles não perderam tempo com isso. O que interessava é que Jesus estava vivo, né? É curioso a questão de aparições dele. Como é que eles deixavam de sair? Ele aparecia Como é que ele saía? Como é que você vai deixar? Não, ao que dá a entender é que da mesma forma que ele aparecia, ele também desaparecia, né? Na estrada de Emaús, a Bíblia conta que ele partiu o pão e desapareceu. Foi puf. Ele fazia isso antes, né? Não. Isso aconteceu com o Filipe também, né? Filipe foi transladado, na verdade, o livro de Atos nos fala isso, na verdade. Então, eu penso assim, minha opinião. Jesus, quando ressuscitou, aquele texto que ele fala, todo poder me é dado nos céus e na terra, a autoridade dele, vamos dizer assim, a autoridade dele sobre a matéria, corpo, já estava além do Jesus que a gente conheceu fazendo milagre. Ele já estava, vamos dizer, naquilo que o pessoal gosta de dizer, numa cosmovisão, né? Ele estava além da matéria corporal, entendeu? Porque é curioso, como é que ele fala assim, põe o dedo aqui, Estava em matéria, né? E é gozado porque essa questão do pôr o dedo aqui, né? É um texto de Isaías isso, né? Pode uma mãe esquecer o seu filho? Mas eu não esqueci de você, Israel. Eu marquei você na palma das minhas mãos. É um texto bíblico isso, de Isaías. Então, eu entendo que Jesus estava numa dimensão, não sei se seria essa palavra, mas numa autoridade sobre a criação, eu diria, que o corpo era uma referência. Ele apareceu na reunião dos discípulos com as portas fechadas. Com as portas fechadas, estavam trancados, estavam com medo, né? E de repente Jesus aparece, oi? Ele apertava a hora ele ficava visível. Oi? Né? Então, eu acho que tem alguém que foi espírita aqui? Não. O espírita costuma definir que entre a morte e a reencarnação existe como é que se fala? Uma coisa intermediária aqui, eu esqueci o nome da palavra que tem. Mas não seria uma matéria. É uma coisa intermediária, né? Eu brincava com um amigo meu que era espírita e ele era estudioso e às vezes ele queria ter uns papos comigo sobre a Bíblia e a gente se divertia, né? Aí ele falava uns negócios pra mim, isso é fantasma, cara. Isso é fantasma, isso é Gasparzinho, sai fora, tá assim, muito desenho, né? Mas eu entendo que Jesus estava numa condição
vamos chamar assim, que estava acima daquilo que a gente pode chamar de corpo humano, ou a matéria humana, né? E como ele agia também é muito interessante. Eu acho interessante, antes de eu conhecer o senhor, eu fui messiânica, né? Uhum. Aí, estudando isso agora, os messiânicos, quando uma pessoa morre, por 40 dias eles não deixam que se mexa nada da pessoa. Porque para eles, durante 40 dias, o espírito da pessoa ronda em volta destas coisas. Aí você vê que diz que o Senhor esteve aqui. Eu imagino assim que muitas coisas que eles passam nessas outras religiões, eles têm alguns estudos que fizeram que está transportando para... filme, né? Ghost, né? Ghost é espírita. É um filme espírita, né? Tem todo o romance, mas é espírita. Então, gente, a essência da ressurreição de Jesus, para mim, é única. Ele ressuscitou para que ele pudesse completar a obra do Pai. Não existe, porque a maior pregação de Jesus era a vida eterna. E a vida eterna, ela só existe após a morte. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, como nós lemos lá em 1 Coríntios, em vão a nossa fé. Essa é a essência da ressurreição. A razão dele ficar aparecendo por 40 dias era para mostrar a ressurreição, ela é verdadeira. E morar com o Pai é uma realidade. Vocês não vão perder isso. Em algum dos outros livros mostra a ascensão de Maria? Ou isso não existe escrito? Existe um livro apócrifo que fala isso. Mas na verdade... Mas, então... Porque eu digo por ter uma irmã catolicíssima... se você for na Vozes, lá na Doc Lobo, qualquer uma, tem lá a história de Maria e tal. Mas não existe a ascensão de Maria. O que existe é que Maria... Bom, em primeiro lugar, Maria morreu na cidade de Éfeso, perto da cidade de Éfeso, entre Esmirna e Éfeso, e ela morava numa cidade ali, numa casa ali. Quando João foi recluso na ilha de Patmos, ela mudou para aquela região, está bem de frente para a ilha de Patmos, embora a ilha de Patmos está 40 quilômetros para dentro do mar, tá? Ela morava de frente para a ilha de Patmos, e quando João voltou da ilha de Patmos, ele foi morar com ela, tá? Maria teve uma morte natural. O que se comenta é que Maria, por ser a mãe de Jesus, ela realizava muitas reuniões. Eu achei que ele ia falar milagre. Quer me pegar, né? Isso, fazer grupo de mulheres, tal, não sei o quê, né? E aí, o que se acredita? Que por ser a mãe de Jesus, ela intercedia a Jesus pelas pessoas. Daí começa a crendice de Maria, tá? Então, tem lá e aí alguns vão na Bíblia quando pegam o texto lá quando transformou água em vinho, que eu expliquei para vocês. E após a morte de Jesus, o que acontece? Você viu que o encerramento diz aqui, né? Que eles estavam lá com os discípulos. No dia do batismo no Espírito Santo, eles estavam lá, né? Então, a mãe de Jesus, ela tem um papel, mas não existe nenhum registro da ascensão de Maria. Nos livros apócrifos tem uns absurdos lá, tem. Apócrifo tem de tudo que você imaginar. Tem um livro que a gente estuda só, o livro dos apócrifos. Tá? Mas nenhum deles deixa claro que ela ascendeu ao céu, não, nada disso, tá? O próprio João morreu tempos depois, o túmulo dele está lá também, você vai lá, você vê o túmulo dele. Agora, quem criou essa história de beatificação foi a Igreja Católica, quando ela começou a eleger os santos, né? Por quê? A santidade dessas pessoas. Por quê? Eu fui um dia lá, pedi para o pastor Paulinho orar para mim, eu fui curado. Pô, o pastor Paulinho é santo, né? Não, aí é outros 500. Né? Então,
vai se criando, a Igreja Católica, ela santifica ou beatifica uma pessoa por ela ter sido usada por Deus. E não porque ela é santa, mas o nome que se dá é santo. E aí o que acontece? As pessoas passam a acreditar naquela pessoa e não em Deus. Na igreja evangélica é a mesma coisa. Eu lembro que eu era garoto e um pastor morreu e tempos depois a gente sabia que as pessoas iam no túmulo dele fazer oração. E tinha gente que vinha dar testemunho na igreja. É loucura, gente. O ser humano tem uma cabecinha que é complicado. Nós somos muito ignorantes, para dizer a verdade. Né? Então é isso que acontece nisso tudo. Mas a grande essência da ressurreição era Jesus provar que, não que tem vida após a morte, mas que Ele pode nos dar a vida eterna. É diferente. Não há vida após a morte. Só existe a vida eterna. Às vezes as pessoas falam, não sei o que, tem vida após a morte. Eu digo que não. Não tem. Porque se eu morri, eu morri. Acabou. Agora, se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu não tenho Jesus, você tem um problema. Tá bom? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse tempo aqui. Peço que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. Obrigado por essa oportunidade de poder estar ensinando com eles durante essas semanas. Eu te peço, Pai, que tudo aquilo que nós vimos aqui, Senhor, fique como uma lembrança viva no coração deles. Traz na mente deles quando eles precisarem, Senhor. E, Senhor, que eles possam multiplicar tudo que aprenderam aqui para a vida deles e para a vida de tantos quantos se achegarem a eles. Eu te agradeço pela bênção que eles são para a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém.